Salve, salve, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Loot Central! Estamos começando mais um episódio do nosso Lootcast, trazendo um pouco de treta pra vocês. A gente pede desculpa porque a gente falou que ia voltar e a gente parou de novo. Acontece. Quando Problemas. a vida profissional e a vida pessoal se encontram, causam sempre uma grande confusão. Mas estamos aqui, o importante é esse. Exatamente, voltamos, espero que a gente esteja estabilizado agora. Vamos voltar, além do Lootcast, vamos voltar com os quadros tradicionais do canal. Então, Exatamente. Bora! E tem evento chegando, então tem coisa pra Exatamente. fazer. Bora! Hoje, como o Matheus já falou, a gente vai falar sobre polêmica e nós vamos falar sobre a polêmica mais recente. Exatamente. E para variar, envolvendo inteligência artificiais. Que é algo que a gente fala constantemente lá no nosso Instagram, que se você não segue, você não sabe que a gente tem conteúdo diário, 3 conteúdos diários. Lá não parou, só que parou, hein? Então você tá perdendo conteúdo. Exatamente, já corre lá, já segue a gente no Instagram pra não perder nenhuma notícia já selecionada com todo carinho pra vocês. Lembra de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se você gostar, manda pra alguém que você gostou. Se você gosta, né? Se você não gostou, manda pro inimigo. O importante é compartilhar. Como diz a pensadora contemporânea, falem bem ou falem mal, mas fale de mim. Exatamente. O importante é a repercussão. E por falar em repercussão, vamos falar sobre Estúdio Ghibli, Gabriel. E a polêmica da água também, né? Inteligência artificial contra o meio ambiente, talvez? Não. O problema todo é, recentemente, nos últimos dias, podemos colocar assim, a OpenAI soltou uma nova atualização do ChatGPT 4.0, que está gratuito para todo mundo sabe disso. E esse sistema gratuito, eles liberaram a função de criação de imagens. Exatamente. Só que dentre elas, de um prompt que você poderia fazer, que criava a imagem. Você manda a imagem pro ChatGPT e fala assim, coloca essa imagem no estilo do Estúdio Ghibli, no caso. E pra quem não sabe o que é o Estúdio Ghibli, que eu acho meio difícil, o Estúdio Ghibli é aquele estúdio que fez o filme A Viagem de Chihiro. Que ganhou o Oscar, se eu não me engano. Que tem um estilo de animação extremamente específico. Extremamente tradicional. É lindo. É o estilo clássico de um anime, que é todo feito à mão. Não tem essa questão de uma digitalização para fazer ou coloração, ou fazer o traço novamente. Você percebe a cada cena dos desenhos do Ghibli uma certa sensibilidade de cada pessoa, né, que trabalhou nos filmes. Inclusive, tem uma cena de 4 segundos que demorou mais de um mês ou mais de um ano? Eu vi o pessoal comentando. Depende, tem que ver da época, né? Vai da época. Para poder ficar pronto. Porque é uma cena de um monte de gente caminhando e cada pessoa tem uma expressão, não é uma expressão genérica. Exatamente. É o mesmo esquema de fazer um stop motion. Então, é um trabalho bem mais pesado, bem mais minucioso. Então, eles têm essa questão de manter-se no tradicional. Sim, e isso é importantíssimo para a qualidade do próprio estúdio, para o trabalho que eles fazem. Até mesmo para a história. Tanto que, recentemente, o criador de Evangelho, ele meio que fez um alerta sobre preservar, ter um acervo para preservar a questão de técnicas antigas, preservar storyboard dos artistas, né? Aham. Então, é algo que vem sofrendo muito com o avanço da tecnologia. Não tem como, né? E para quem não sabe, o criador do Estúdio Ghibli foi o Hayao Miyazaki. Isso, Hayao Miyazaki. Ele foi o criador? Não, ele é o criador porque ele está vivo ainda. Inclusive, ele já havia se manifestado antes falando que ele não gostava muito dessa ideia de empregar inteligência artificial.
Não, nem só empregar a inteligência artificial. Para ele, nem o fato de você fazer um desenho digital é tão aceitável. Porque você não tem a questão de passar para alguma coisa aquilo que você sente. A emoção para aquilo, né? Fica tudo muito travado, muito encaixado numa coisa só. E justamente pegarem o traço de um estúdio onde o próprio criador já falou que não aprova e liberar para todo mundo poder copiar, isso, ao meu ver, é algo até criminoso de se pensando. Tudo bem que na internet tem cenas do Estúdio Ghibli. Mas eu acho que o que pega mais é que, tipo assim, uma coisa é você estar ali e quer uma arte sua no estilo específico, né? Uhum. E você ou pede para alguém fazer, ou digital, ou manual, ou você mesmo faz, né? Se tiver aptidão para tal. Ou arruma uma maneira de ter essa arte, né? Sim. Agora, quando você pega isso e escala para algo em massa, para um programa que não pagou para ter. Se o ChatGPT tivesse feito acordo com o Estúdio Ghibli e falado assim, não, vocês podem usar, era uma coisa. Esse é o ponto que pega. No final não é nem a questão do que é arte e o que não é. É a questão de autorização que sempre pegou no uso de inteligência artificial. Exato. A gente tem nesse caso aqui do Estúdio Ghibli, a gente tem o criador que já falou que não aprova o uso de inteligência artificial. Logo depois, a gente tem o fato de uma empresa privada que pegou as imagens e treinou a inteligência artificial para copiar. É algo, se eu fosse o Hayao Miyazaki, eu entraria com processo. Eles pediram desculpa. O que a gente não sabe se não vai ter um processo, né? Porque a gente tá falando de duas grandes empresas, de uma grande empresa e de um grande nome na cultura. Então... A gente tem aí essa questão, a gente está nessa questão agora de entender quais são os próximos passos, porque a OpenAI veio pedir desculpa e até bloqueou pedir o estilo Ghibli. Mas o bloqueio tem as suas falhas. Eles já conseguiram fazer o ChatGPT voltar a produzir. Então, existe falha no processo. Então, uma coisa que ele deveria fazer é voltar a versão anterior do ChatGPT, tirar a parte do treinamento do estúdio, principalmente do Estúdio Ghibli, e soltar novamente. É algo demorado? Sim. Mas é necessário. É o que tem que ser feito. É o que você tem feito. Porque a gente não tá... Quando a gente fala muito disso, o mercado é normal, tanto no mercado de arte, quanto no mercado de... Você vai pegar professores de várias áreas, de terem o seu trabalho usurpado de alguma maneira. Uhum. Ou por empresas, ou por colegas. Isso é normal de acontecer. Mas quando você tem uma empresa grande fazendo isso, porque é algo muito gigante. Sim. Porque uma coisa é aquilo que não vai para a massa, né? Que fica ali, entre aspas, se resolve no particular. Só que quando isso cresce, explodiu de uma forma. Meu final de semana, a gente está gravando aqui na terça-feira após toda a polêmica ter acontecido, né? 1º de abril. A gravação é real. E tudo que a gente está falando aqui é real, tá? Não é mentira, não. É tudo feito pelo ChatGPT junto com a IA de software de webcam. Tudo isso é falso. O meu final de semana inteiro, sem zoeira nenhuma, foi vendo fotos de pessoas com estilo Ghibli. E isso vai massacrando a gente, sabe? Porque a gente sabe tudo que tá por trás. E, inclusive, no meio disso, a gente começou a ver um movimento, tanto que a gente postou lá no nosso Instagram também, de artistas pedindo para não fazer e explicando os porquês de não se fazer. Uhum. Como
Por exemplo, a gente pode citar aqui o vídeo do Ilumiro, que ele fez um vídeo explicando por que não deveria se usar esse estilo. E ele até fala uma coisa que eu concordo. Pedir para um artista que você conhece e que sabe fazer o traço parecido, mesmo que não seja o traço original, é aceitável. Por quê? Porque é uma pessoa colocando o trabalho para fazer. A inteligência artificial era para ser feita para auxiliar o ser humano e não para substituir o ser humano. Então, se você quer uma arte feita nos traços do Estúdio Ghibli, você faz uma encomenda com um artista que sabe fazer esse tipo de traço, porque é um traço muito popular, todo mundo conhece. Exatamente. Mas eu acho que o que pega também de você pedir alguém para reproduzir é porque esse acesso não existe. Uhum. Esse acesso de você vou mandar um e-mail pro Estúdio Ghibli para eles produzirem. Isso não existe. É o mesmo. Pra mim, entra quase no pé de igualdade do porquê a pirataria de jogos é boa pra indústria de jogos. Pra indústria de jogos. Porque os jogos vão sumir em algum momento. Principalmente agora que a gente tá entrando numa era 100% digital, os jogos vão sumir. E a pirataria, querendo ou não, ela permite que aquele jogo que a empresa ou faliu, ou descontinuou, ou o servidor fechou, que aquele jogo permaneça para outras pessoas jogarem. Uhum. Então, você pedir para um artista, ou um artista que faz arte digital ou manual fazer, é uma maneira de você se aproximar daquilo que é inalcançável. E, de certa forma, e querendo ou não, você vai ajudar alguém. Porque quando você pede para um artista fazer, não é que ele pode fazer de graça? Pode. Mas a expectativa é que você pague por esse serviço, porque é o trabalho dele. E é isso que me pega muito quando eu penso em criação de arte com inteligência artificial, é que você tira um profissional que entende os porquês de tudo que está ali e está ali. Por exemplo, a gente é design. A gente estuda o porquê de colocar cada coisa numa arte. A gente não coloca um símbolo só por colocar. Tá ali porque ele representa alguma coisa. Ele comunica algo. E assim é com a parte de desenho também. Cada parte do desenho, cada cor, faz parte daquela construção emocional que o artista está tendo ali. Não só cada cor, cada traço. Porque exato. O Estúdio Ghibli ficou conhecido por esse traço mais não é limpo, mas é menos sujo de expressão. Você tem menos traço para demonstrar alguma coisa. Essa coisa mais arredondada. Então, é o que a gente fala muito em filme, é como se fosse um filme de autor. O que é um filme de autor? É aquele filme que você começou a assistir um filme e não sabe quem é o diretor. Mas como o filme foi feito, com determinada sensação assim, sei quem é. Exato. Se a gente for falar de um autor fácil de a gente reconhecer o filme, é Zack Snyder. Zack Snyder tem Tarantino. Tem mais de 3 câmeras lentas? Zack Snyder. Tarantino é muito fácil de reconhecer. Os filmes e séries. Filmes e séries do Extremo de Jack, como é que é? Os stop motion? Do Tim Burton. Tim Burton. Não só os... Porque, querendo ou não, o Tim Burton tá dirigindo também a série da Netflix, Wandinha. Não tá, né? Tem o traço dele ali, né? Mesmo que não é animação. A gente reconhece você consegue reconhecer os padrões que eles começam a seguir. Exato. Se a gente for falar de Dragon Ball, é algo específico que você vai lembrar na hora. Se a gente falar de Naruto, você vai lembrar na hora do traço, daquele traço. Então, quando você vê que o autor de Naruto começou a fazer um mangá e você não sabe que o mangá é dele, você vai saber pelo traço. Exatamente isso. Você conhece a arte pelo traço da arte. Quem faz a arte colocou a sua própria alma ali. Então, você pedir para uma inteligência artificial fazer algo por você, um texto, até que vai, você consegue corrigir depois. Nesse nível, para o uso que foi, eu acho meio pesado. Sim. Porque, por exemplo, eu peço pro ChatGPT para me criar uma imagem de algum personagem meu de RPG quando eu não acho nenhuma imagem online do mais ou menos do jeito que eu quero.
E aí você pede. Mas quando você pede. Algo que eu não levo, mas é algo que eu não levo pro público. E outra, quando você pede no estilo que é das ilustrações que são de tal livro. Não é de uma pessoa específica. Local. Não é uma pessoa. É de um universo. Tô fazendo um personagem de RPG fantástico, de Dungeons and Dragons. Preciso da caracterização da imagem desse personagem e você descreve ele. Você não tá pegando uma foto sua e falando assim, transforma isso aqui numa imagem do Dungeons and Dragons, por exemplo. É diferente. Você fazer pequenos ajustes com inteligência artificial é uma coisa. Que é o que, por exemplo, tem no Photoshop. Você consegue pedir a inteligência artificial para remover determinadas coisas. Isso aí, beleza. Ou para trocar. É um facilitador. Exatamente, porque esse serviço, quem trabalha com edição de foto, consegue fazer sem a inteligência artificial, mas facilita o processo inteiro da inteligência artificial. Por que não? É um trabalho que você vai levar 2, 3 horas para fazer bem feito. Dependendo do que for, até mais. Aí agora, se me falar que é válido utilizar uma inteligência artificial que foi treinada ilegalmente com a arte de alguém... Por exemplo, vamos pegar uma coisa que eu vi isso hoje, estava vendo no TikTok. Eu vi um artista, um outro criador, falando que, do nada, ele recebeu uma notificação no site DeviantArt, que é um site de artistas. De ilustrações. Eles simplesmente colocaram lá que todas as imagens do DeviantArt foram usadas para treinamento de inteligência artificial. Eles avisaram depois. Eles não avisaram antes. Anos atrás, todos os artistas que usavam um site chamado DeviantArt foram surpreendidos com a notícia de que todas as imagens hospedadas naquele site foram usadas para alimentar essas inteligências artificiais que geram imagens. Inclusive, as minhas artes estavam hospedadas lá e eu deletei todas. Foi completamente inútil, diga-se de passagem, porque muito provavelmente elas já haviam sido usadas. É muito complicado. O povo trata... É engraçado, porque o povo trata muito a inteligência artificial como um perigo para a humanidade. Mas não é. Uhum. Eu acho que a inteligência artificial melhorou muito em pouco tempo, desde que começou a ser destinada para o público em geral. Mas ela vai continuar melhorando. Não é algo que saiu do controle. Não é tipo assim, eu tinha um banco de dados aqui, que tem a vinculação com o Google, por exemplo. Uhum. Mas eu tenho esse banco de dados fechado. Não é algo que do nada a inteligência artificial entendeu que existe uma conexão com o Google e fez essa conexão sozinha. Essa conexão sozinha não se faz. A gente precisa ela não se faz. A gente precisa pedir. A gente nem pedir, a gente precisa dar pra ela. Aham. Uhum. Porque a gente sabe que o ChatGPT tem muita conexão com o Google e com o YouTube, por exemplo. Sim. Mas se você pedir para ela algo específico de um vídeo, ela não vai ler esse vídeo. Ela não lê esse vídeo. Já a Gemini lê. Exatamente. Eu falo assim, é algo que você tem que dar para a inteligência artificial fazer. Ela não se faz sozinha. Sim. Porque é como eu falo, para mim a inteligência artificial só vai ser algo perigoso quando o ser humano conseguir entender o que é ser algo consciente. Porque a gente não sabe determinar o que é algo consciente. Então, se a gente não sabe determinar, a gente não sabe passar por um computador o que é ser consciente. Então, não vai ter uma consciência. Na verdade, eu acho que hoje a gente não é... A gente, que eu falo, as inteligências artificiais não são conscientes, elas são cientes. Elas são cientes de um monte de informação, mas elas não têm consciência disso, não. Sabe aqueles vídeos que a galera pergunta, coloca assim, me conte uma curiosidade? Uhum. Eu vi um cientista de dados, ele é especialista e trabalha com isso, com a área de treinamento de inteligência artificial, e falou assim, a gente não pode chamar nem de inteligência. Você sabia que inteligência artificial não existe de fato? Como assim? Inteligência, de fato, é o quê? É um resultado de um processo orgânico. Em sendo o resultado de um processo orgânico, não pode ser artificial. É que a gente nem sabe, porque até se a gente for pegar biologicamente falando,
teoricamente, um vírus não é vivo, mas ele é. Então, se a Ex- gente não sabe nem determinar se um vírus é algo vivo ou não tem como a gente saber se algo é senciente, se algo é vivo de verdade ou não. Tanto que ultimamente a gente viu aí um tanto de coisa que rolou, principalmente com a Grok, né? Sim, Perguntaram pra Grok quem era a pessoa que mais espalhava fake news no mundo e ela respondeu o próprio dono, Elon Musk. E quando tentaram bloquear isso, na resposta dela, ela vinha falando: tentaram me impedir de falar que era, mas é Elon Musk. exatamente. E até essa resposta dela, que pode parecer uma resposta de algo que tem ciência de alguma coisa, Não é. pode ser até. Não, mas assim, essa resposta dela falar que tiraram a resposta dela, pode ser até programada. Aham. Porque esse raciocínio de que eu sou inteligente artificial, eu sei de todas as. Eu tenho consciência de todas as minhas partes. Assim como Eu o ser tenho humano, ciência de. assim como o ser humano tem consciência de todas as partes do seu corpo. E saber que algo foi retirado não existe. Né? É igual teve o pesquisador que meio que ficou meio louco por estar conversando demais com o IA. É a questão de. Não é que a IA tá ficando inteligente. Mas sabe aquela coisa do braço fantasma, Sim. daqueles testes com mão de manequim e tal? Eu acho que a pessoa fica tão presa em conversar com essa IA que o cérebro da pessoa começa a entender que a IA tá mesmo respondendo. E De uma na forma verdade, emocional. na verdade, a IA ela tem uma resposta com base naquilo que a gente dá para ela. Por exemplo, se a IA, a gente pode pedir duas pessoas com construção de mundo completamente diferente. Construção de mundo, a gente pega aí a questão de cultura, né? Não cultura relacionado a local onde vive, mas de conteúdo adquirido durante a vida. A gente vê um monte de gente, a gente pode pegar duas pessoas, uma que tem mais cultura do que a outra, pensando nessa estrutura de vivências, né? Tem mais vivências que a outra, e pedir para elas obterem a mesma resposta da inteligência artificial. O jeito que elas perguntam vai gerar respostas diferentes. Exatamente. E Porque conteúdos tudo depende- diferentes. Porque tudo depende do que você vai pedir pra IA. E não só do que você vai pedir, mas como você vai pedir. Mas assim, exatamente do quê? Porque você pode pedir a mesma coisa, mas é exatamente isso. O jeito que você vai pedir influencia, porque você vai colocar os seus... Como a gente fala, né? Quando... Que nada ninguém é neutro, né? Uhum. Você vai colocar... Você vai pedir com os seus preconceitos, com os seus caguetes que todo mundo tem. Uhum. Tanto Então, que a maioria da galera que fala a forma correta de você pedir para a inteligência artificial te dar a resposta X é você começar desse jeito ou daquele jeito. Vai depender de como a pessoa vai falar com ela. Você definir quem ela é, né, como ela deve agir, é uma das maneiras que você tem. Não é a única. Exatamente, porque tudo depende também de como você quer que ela te responda. Uhum. Se você vai querer que ela te responda de maneira mais formal, mais informal, usando norma culta, usando gírias populares, dependendo da gíria, você vai ter que falar para ela qual que é a gíria e o significado dessa gíria para ela conseguir adaptar. Então, tipo assim, ela não vai do nada te dar algo. Então, eu só quero te dizer uma coisa. ChatGPT, ele não tá criando nada, ele tá copiando as coisas. Exatamente. E lembre-se, é uma ferramenta. Não é Só. um profissional. O profissional sempre vai colocar a sua emoção, o seu sentimento, a sua vivência em cima da arte. O profissional é mais do que um traço. O profissional é o tempo gasto para fazer aquilo. Exatamente. E aí, lembre-se, você tá livre para usar geradores de imagem, enquanto, pelo menos na minha visão, enquanto você ainda não consegue bancar um profissional, que é caro para um cacete.
Exato. Você pode... Você pode estar usando, você pode estar gerando imagem que você quer. Preciso de uma imagem para divulgar meu trabalho. Pode usar a inteligência artificial para isso. Preciso de uma correção de foto. Pode usar. Mas saiba que nunca irá substituir um profissional de verdade. Exatamente. Use com cuidado, use com sabedoria. E se der para pagar um profissional, paga um profissional. Por favor. Principalmente você de empresa. Vamos colocar aqui também, busca um profissional decente, tá? Tem muito profissional, principalmente no design. Nossa, mas tem profissional ruim. Mas agora falando direto com as empresas, você tem sim verba para poder pedir que um profissional faça os desenhos e que faça a arte que você precisa. Não é nem isso. Tô querendo abastecer a inteligência artificial com um banco de dados de imagens no estilo aquarela. Procura os artistas e fala assim, tô querendo comprar o seu estilo. Quanto que é? Exato. Posso usar para treinar? Se você conhece alguém e você não quer, por exemplo, sair para fora, que é uma outra coisa que eu penso, por exemplo, eu sou um desenhista, isso aqui é supostamente falando, porque eu não sou. Eu sou um desenhista, tenho um estilo próprio. Eu posso treinar uma inteligência para mim usar, para eu usar, com o meu traço, porque eu sou o detentor dos direitos das minhas artes. E exatamente. Mas isso vai me ajudar. Se for fazer isso, leia o contrato lá. Pra você não tá achando que é sua e não é. Mas os contratos. Mas é justamente isso. Se você tem direito, você pode usar quantas vezes você quiser. Mas se você não tem direito, você não pode. Você está cometendo um crime. E eu não acho que o Hayao Miyazaki vá processar todo mundo que fez imagens no estilo. Não vai porque é muita gente. A OpenAI talvez. Mas ele tem o direito de processar a OpenAI. Exatamente. Ele tá falando como é que o cara falou? Uma palavra bonita. Tá usando... esqueci. Mas é a propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Exatamente. Propriedade intelectual. E se você tem alguma coisa que é propriedade intelectual sua, faça o registro. É importante, não adianta só fazer, tem que fazer o registro. Tem que fazer o registro, é importantíssimo. Mas se você acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de deixar aquele like maroto, deixa aquele comentário sobre suas dúvidas sobre arte, sobre tecnologia, inteligência artificial. Talvez a gente faça um vídeo depois, dependendo das dúvidas que aparecerem pra gente. Deixa nos comentários também o que você acha sobre esse caso do Estúdio Ghibli e o Inteligências Artificiais. E lembre-se, a gente está aqui sempre para vocês. Nosso Instagram, post diário, às 9 da manhã, meio-dia, mais ou menos, e 6 horas da tarde, com muita informação para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos!